Perfeito. Acho que agora está gravando. Obrigado. Não sei quem está nos acompanhando aí, se é o Evandro, se não é, mas é isso. Voltando aqui, só para a gente dar início, quando a gente fala de direito, né, e eu imagino que vocês já estejam aí numa trajetória, né, dentro do direito, ou se interessam pelo direito por alguma questão, tanto que estão cursando a graduação em direito, é dizer que o direito em si, enquanto conceito e enquanto ciência, ele não é unívoco, né? Ele é equívoco. Então, a partir do pressuposto que a gente adota, é que necessariamente o direito vai ter um viés ou uma definição para alguns e vai ter um viés e uma definição para outros, né? Então, é a partir dessa dicotomia aí que eu inicio. O direito não é efetivamente um conceito unívoco, ele é equívoco. E eu me lembro, na minha época de graduação, assim como vocês, que eu achava que eu poderia ter um conceito pronto e acabado do direito na cabeça. Então, eu lembro que eu me preocupava muito nos primeiros anos em ler muito livro de ED e o conceito de direito, e ficar muito fechado e hermético nessas questões, mas o direito é algo que se constrói diariamente, a depender muito da vivência que a gente tem. E é por isso que estudar e estabelecer essa dicotomia entre a antropologia jurídica e os direitos humanos é importante. Porque, de certa maneira, a antropologia se ocupa, né, de entender quem é o outro. Verdade seja dita, quando a gente começa ou inicia os estudos relacionados à antropologia, não só a antropologia jurídica, essa é uma das principais ideias, é entender a partir do outro, né? E a pergunta, efetivamente, que se faz sobre a antropologia jurídica, ela traz à tona necessariamente, e antes disso, essa dicotomia entre antropologia e direito, e nos remete a fatores históricos. Por isso, até que, conversando com o professor Ordalho, eu optei por trazer essas questões dos direitos humanos também em relação a essa evolução histórica e a partir de uma visão antropológica. Então, se a gente for analisar uma investigação sobre a palavra antropologia, ela fica ali mais ou menos no momento histórico do século XIX, tá? Porque antes disso, a antropologia não era tratada efetivamente como ciência em si. Então, falar em antropologia como um estudo, ou seja, uma parte, uma noção aí de ciência, é a partir do século XIX que esses estudos se iniciam. E aí, a palavra em si, antropologia, imagino que vocês desculpem até, na verdade, se eu vou trabalhar inicialmente com alguns conceitos que vocês até já viram, mas é só para a gente poder, a partir deles, estabelecer esses marcos iniciais e, então, seguir em relação a todo o desenvolvimento da aula. Mas a antropologia, na literalidade, ela significa o estudo científico do homem, né? E para nós aqui, a importância da antropologia jurídica, né, é por ser uma disciplina efetivamente que tem como objeto o estudo, né, do homem na sua relação com o meio social e com o meio cultural em que ele está inserido. E especialmente o estudo do homem, da mulher, da pessoa humana, dentro desse contexto que almeja efetivamente compreender o conhecimento das formas de civilização e entender como é que a gente está hoje diante desse estudo, né, a partir da pessoa, localizado e incluído dentro de um ambiente e de um arcabouço jurídico. Então, essa é a grande questão que se coloca. E quando a gente está necessariamente estudando antropologia jurídica, um tema que é muito recorrente nesses estudos é necessariamente a relação entre o ser e o espaço em que ele se encontra, faz com que necessariamente essas interações sejam muito comuns dentro dessas temáticas relacionadas aos direitos humanos. E principalmente quando a gente vai trabalhar temas tão relevantes quanto esses que vocês vão necessariamente se debruçar sobre eles nos grupos de trabalho, e eu tenho certeza que sairão daí
discussões bastante interessantes e importantes para o tema, para o tempo e para o tema que a gente vive. Então, é importante esclarecer essas questões relacionadas à própria antropologia e à relação que ela tem efetivamente com o meio social e cultural, porque para a gente vai importar essa análise da relação que a gente estabelece, cada um de nós, com o direito, a partir do que eu disse, das nossas vivências, ou seja, da onde a gente está. Mas não só da nossa vivência, né? É importante a gente parar e entender essas questões a partir do todo, observando, enquanto observadores do direito, não a partir, talvez, de preconceitos que já trazemos conosco, mas tentando estabelecer uma visão equidistante para poder analisar um determinado fato social, ou um determinado problema, ou uma determinada questão jurídica, e relacionar isso com esse estudo, né, científico do homem, da mulher, né, da pessoa, dentro dessa questão e desse fato social. Porque o direito é produzido em sociedade, pelo fato social e pela cultura. E é importante dizer que o direito também se ocupa do fato social, do meio social e da cultura, porque a gente precisa pensar e lembrar, e aí eu vou até perguntar para vocês, eventualmente, quem aqui já ouviu falar de um termo que tem sido bastante utilizado nas ciências jurídicas, que é o backlash. Vocês já ouviram falar do backlash? Alguém aqui já ouviu falar do backlash? Não? O backlash é um termo cunhado não faz muito tempo e se relaciona muito com o que a gente vai chamar ou vai conhecer no português do direito das ruas ou do direito encontrado nas ruas. De modo que o backlash ele é definido como um sentimento forte entre um grupo de pessoas em reação a uma mudança ou a um evento recente na sociedade ou na política. E o backlash passou a ser tão relevante para o direito a partir do momento em que, necessariamente, essas questões sociais e tratadas em sociedade a partir de cada um dos seus indivíduos componentes dessa sociedade, começou em vários casos, e aí eu não preciso aqui citar, vocês vão se lembrar, inúmeros casos, basta ver semanalmente os julgamentos que acontecem no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, para entender que vem por parte da sociedade, por parte de cada homem, de cada mulher, enfim, de cada pessoa humana, um sentimento forte que se estabelece primeiro em si, mas depois num grupo de pessoas, e existe então uma reação, né, em relação a essa mudança ou a um evento que foi produzido necessariamente pelo direito, mas que vai ter suas implicações ali colocadas na sociedade e também na política. Tá? Existem inúmeras teorias que se ocupam, e vocês vão perceber isso, da análise do direito enquanto ciência a partir de um determinado objeto. Então, é importante que a gente entenda que esses fatores jurídicos produzem mudanças sociais, e essas mudanças sociais também, de outro lado, já que é uma via de mão dupla, é isso que eu estou tentando trazer para vocês, essas mudanças sociais também alteram a maneira como o direito está sendo produzido. Não só como o legislador lá que foi eleito necessariamente possui legitimidade para isso, altera as leis, ou altera ou emenda a Constituição, mas o direito em si passa a se importar, e isso tem necessariamente essa evolução histórica, o direito, então, passa a se importar com essas questões que vêm da rua, que vêm dos movimentos sociais. Então, o backlash, ele é entendido dessa maneira. Kelly, fica à vontade, agora que eu vi que sua mão está levantada. Você poderia, por favor, escrever no chat essa palavra? Eu Posso, claro, posso. Não, desconheço cara, totalmente. Backlash. É assim que escreve, tá? Ah, ok, obrigada. Backlash. E, enfim, fiquem tranquilos também que depois eu posso, enfim, compartilhar o material com vocês sem problema nenhum, tá? Então, tem um autor americano que trata dessas questões do direito e se utiliza muito de bases antropológicas para isso, que se chama Cass Sunstein, eu vou até escrever aqui também.
ele estabelece algumas obras relacionando o direito com os fatores sociais relacionados à própria sociedade e que influenciam diretamente no direito, como o custo dos direitos. Os direitos custam, né? A prestação jurisdicional custa. Mas o que a Sustain vai dizer em relação a essa questão, e é por isso que eu quero trazer para vocês essa importância do estudo do homem e do estudo do homem em sociedade e de como é que esse homem, como é que essa mulher é um agente que promove, né, de promoção, de alteração, que isso necessariamente está relacionado ao direito, e vocês vão perceber pela construção histórica que a gente vai fazer, está muito relacionado à construção dos direitos humanos, que a gente percebe isso nessa construção histórica, pelo menos a ideia é que a gente perceba isso, e que a gente, com certeza, vai ser capaz de analisar o nosso dia a dia e entender como é que essas questões são influenciadas no nosso dia a dia, na nossa vivência. Então, o Kesselstein vai definir esse efeito, esse backlash, como uma intensa e contínua desaprovação pública de uma decisão judicial, que vem acompanhada de medidas agressivas para resistir a essa decisão. Então, você tem uma decisão judicial e você tem, de outro lado, uma reação social muito forte, buscando retirar a força jurídica dessa decisão judicial. Eu não preciso ir longe para a gente ver que na última semana, no nosso Brasil, inúmeras questões judiciais passaram a ser pauta do dia dentro dessa relação que se estabelece enquanto sociedade. E é por isso que essa relação é muito próxima entre a antropologia e o direito. E a antropologia jurídica se ocupa necessariamente desse estudo e se ocupa especificamente em relação aos direitos humanos, porque é a partir daí, do fenômeno humano, que a gente tem a criação de inúmeros direitos. Direitos que antes eram considerados como direitos provenientes de uma situação inata, ou naturalista, ou justnaturalista, e que depois, paulatinamente, foram sendo codificados. E hoje a gente tem, então, uma diferença que se estabelece entre, por exemplo, o que era antigamente tratado como direito do homem, e tem aí inúmeras críticas em relação a essa terminologia, e especialmente por não contemplar também o termo mulher, né? Temos a construção dos direitos humanos e temos a construção dos direitos fundamentais. Existem diferenças que eu vou tentar estabelecer com vocês para que a gente possa, então, fazer essa análise histórica dos direitos humanos em si. É importante também entender, né, que a antropologia, né, um dos fatores que definem o nível de civilização de um povo. É a capacidade coletiva de seguir regras. Então, quando a gente está analisando a antropologia jurídica, né, um dos fatores que definem o nível de civilização de uma determinada civilização, de um povo, de uma nação, é justamente a capacidade coletiva de seguir regras. E é diante dessa ideia, dessa ciência, que é a antropologia, que estuda os povos, que a gente faz o estudo dos povos, do homem, da mulher, da pessoa humana, envolvendo cultura, língua, símbolo, traço, identidade, tradição, oralidade, tradição oral, tradição escrita, usos, costumes, rituais, e especialmente a ciência que estuda os povos. Para nós, antropologia, se relaciona também não só com a cultura, com a língua, com os símbolos, mas com o direito. E é então que a gente analisa isso sob esse viés da antropologia jurídica. Então, existe um autor chamado Ricardo Castilho, que escreve sobre os direitos humanos, que uma das primeiras frases da obra dele, uma obra recente, que foi reeditada algumas vezes, é isso: em antropologia, um dos fatores que definem o nível de civilização de um povo é a sua capacidade coletiva de seguir regras. Então, se a gente for destrinchar essa frase, a gente tem que a antropologia, ou seja, a ciência que estuda os povos, ela, quando analisada a partir de um viés jurídico, permite a gente entender essa nossa capacidade coletiva, ou seja, de viver em sociedade e de cumprir regras. E o direito é feito para isso. O direito, ele é feito também para dar a possibilidade
ou para dar uma moldura possível para que nós possamos conviver em sociedade e entender quais são os limites que o próprio direito nos impõe. Mas não é só o direito que nos impõe limites, né? Que cada um de nós impõe ao outro determinados limites. Então, assim, essas questões são relevantes porque foram múltiplas iniciativas humanas em cada um dos seus povos e durante toda essa construção que faz surgir pela construção humana, por essa iniciativa humana, e aí a relevância de estudar o homem e a mulher dessa maneira antropológica, que faz surgir efetivamente com o tempo e através do passar do tempo o conceito de direitos humanos. Inicialmente, como eu havia dito para vocês, existia o que a doutrina chamava de direitos do homem, uma construção errada, posto que hoje em dia o que se fala é direitos da pessoa, né? E até hoje mais, né, não só a mulher, não só a pessoa, mas já se discute direitos também, vocês vão se lembrar bem disso, de um viés que não seja da pessoa humana, mas hoje em dia está em franca ascensão a possibilidade da garantia de determinados direitos aos animais. Então, existia antigamente esse termo cunhado erroneamente, direitos do homem, que era um conjunto de direitos que se reconhecia pertencentes ao ser humano por sua natureza. Seria algo proveniente da natureza humana. Só de nascer, nós já teríamos esses direitos. Seria um direito que viria do direito natural, do justnaturalismo. Já os direitos humanos, diferente disso, a gente pode conceituá-los como um conjunto de direitos que já estão positivados no âmbito internacional, tá? E para que a gente possa entender quais são os direitos humanos aos quais a gente se vale hoje em dia, é importante entender essa evolução histórica que eu vou tentar traçar com vocês aqui. E, por sua vez, a gente também tem os direitos fundamentais, que são conjuntos de direitos e, hoje em dia, de garantias fundamentais, que são reconhecidas e positivadas pelo direito constitucional interno de cada país, de cada estado, tá? Então, existem essas diferenças. São termos que, às vezes, são confundidos, mas existem essas diferenças que eu estou tentando trazer para vocês. Então, se a gente for se analisar a partir desse processo histórico dos direitos humanos, sempre com esse viés antropológico, do estudo do homem, né, da mulher, da pessoa, e a sua relação com o direito em si, e também, obviamente, a sua relação com a sociedade, historicamente a sociedade era organizada de forma arcaica. Isso é inegável, né? Não havendo, então, uma previsibilidade da relação em relação aos acontecimentos, causando, assim, de certa maneira, uma insegurança aos seres humanos. E é a partir, então, de toda essa construção, que também se ocupa muito, uma outra matéria bastante interessante, que é a própria história do direito, que vai determinar como é que se dá essa construção do próprio direito. Mas é importante também analisar como é que a pessoa humana se coloca como construtor, não só como sujeito de direitos ou sujeito ao direito, mas também como construtor ou como construtora, necessariamente, do direito e da segurança, tão almejada segurança jurídica. Se a gente vai analisar os direitos humanos, a partir dessa proposta, desse viés antropológico, a gente poderia começar muito, muito, muito tempo antes de qualquer um de nós existir. Então, a gente poderia voltar necessariamente a 1250 a.C., tá? A gente poderia começar o nosso estudo a partir daí. Em 1250 a.C. é quando, historicamente, tem-se o fato de que teriam sido entregues os 10 mandamentos para Moisés. E ali esse para a doutrina dos direitos humanos, talvez o primeiro documento escrito considerando direitos humanos. E é importante estabelecer, obviamente, diante de toda a possibilidade da liberdade, da laicidade do Estado, que existem estudos, né, que trazem essa dicotomia entre a religião, as mais variadas religiões, né, e a construção dos direitos humanos. Para muitos na verdade, essas questões de fé e relacionadas à religião que estabeleceu alguns marcos importantes e sedimentou o caminho para a construção dos direitos humanos. Então, direitos humanos e religião
inclusive é uma das propostas aqui trazidas para aqueles que optarem por esse grupo de trabalho, é uma construção relevante da gente entender como é que o homem, a mulher, a pessoa humana se coloca diante dessa questão da construção dos seus próprios direitos, da verificação, da garantia desses direitos frente a essas questões religiosas. E aí, necessariamente, quando a gente trabalha historicamente os direitos humanos, e também sobre esse viés religioso, né, a gente tem que lembrar sempre do universalismo e do relativismo, que são duas teorias que vão trazer os direitos humanos, né, e o direito, de um modo geral, dessa maneira. Ou seja, construir direitos humanos que sejam universalmente aplicados e aplicáveis é algo que se almeja e que se busca, mas não se pode deixar de considerar que, a depender do lugar do Brasil que a gente esteja ou do mundo, existem relações interpessoais em determinadas comunidades, em determinados povos, que devem ser respeitados, obviamente, e essa é a ideia que o relativismo traz. Ou seja, o que é bom para o todo, para uma determinada população específica, nem sempre é, ou na verdade deve ser necessariamente aclimatado, ou confrontado, ou alterado para que possa fazer sentido para aquela determinada realidade social. Então, a gente tem essa construção histórica, né, que começa lá antes de Cristo, e depois no século IV mesmo antes de Cristo, na China antiga, com a teoria do altruísmo, que é de Confúcio, ela foi reformada e ela passa a ser considerada como uma teoria do amor universal. E aí a gente tem toda essa construção e evolução histórica para chegar a marcos importantes para nós, estudantes do direito. Mas existem marcos anteriores que a gente não pode deixar de considerar. Em Roma, por exemplo, 450 anos antes de Cristo, também existe lá a Lei das 12 Tábuas, né? Em que os plebeus obtiveram uma votação tentando diminuir o poder arbitrário dos então cônsules. E depois disso, já na era depois de Cristo, se a gente for considerar o calendário, no ano de 413, também em Roma, foi publicado Cidade de Deus, que reflete, é uma obra de Santo Agostinho que reflete diferenças entre governos tirânicos e governos que agiriam à época conforme a lei. E então, dentro dessa construção e dessa evolução, a gente tem algo que para nós é mais comum, e talvez vocês já tenham ouvido, que é a Magna Carta de 1215, certo? Nessa época, Inglaterra e França viviam em guerra, se envolviam lá em intensas guerras motivadas especialmente por posse de territórios. E um dos momentos cruciais foi uma determinada batalha, chamada Batalha de Bouvines, ocorrida em 1214, quando então o rei inglês, conhecido como João Sem Terra, ele é derrotado pelos franceses, e aí necessariamente ele perde uma parte do território e ele começa necessariamente a aumentar os tributos para poder arrecadar mais e continuar com essa ideia beligerante, inclusive de recuperar esse território da então Normandia. E o que acontece a essa época? Efetivamente, essa ideia e essa sanha arrecadatória faz com que necessariamente a situação desse rei fosse ficando cada vez mais grave frente à igreja e frente à nobreza da época. Então, diante dessa construção progressiva e grave desses problemas, né, principalmente em relação aos nobres e em relação ao clero, foi então elaborado o que a gente conhece como Magna Carta, tá? Que é a grande Carta das Liberdades, né? Ou então conhecida como concórdia entre o rei João Sem Terra, e os barões para a outorga de liberdades da igreja e liberdades ao rei inglês. Então, assim, esse talvez seja um documento sobre o qual vocês já tenham se debruçado, já tenham até visto, ou tenham estudado, ou entendam essa questão, mas é um documento importante que marca justamente um símbolo, né, de um avanço legislativo no mundo ocidental. Tá? E então, isso acontece lá em 1215, e a partir daí a gente tem outras construções tão relevantes quanto. Eu acho que não dá para a gente, até em razão do tempo que é exíguo, curto,
passar por todas elas, mas em 1250, na própria Inglaterra, a gente se depara com os estudos de Oxford, que defendiam os direitos das pessoas contra os atos do xerife, e aí a gente dá um salto, e percebam que essas questões que se iniciam ali, principalmente na Itália e na Inglaterra, depois avançam a Europa fora. Em 1517, a gente tem também, sob um viés religioso, Martinho Lutero publicando as 95 Teses, né, que é um documento da Reforma Protestante, que é considerado um marco fundamental na história da construção dos direitos humanos. Então, essas 95 Teses, né, que é um documento da Reforma Protestante, e vejam, como a gente tinha mencionado anteriormente, a religião se relaciona também aqui com a construção dos direitos humanos, porque essas 95 teses estão lá dispostas limites aos poderes de líderes políticos e de líderes religiosos. Então, em 1517, a gente já observa na Alemanha essa publicação das 95 teses. Em Roma, em 1537, a gente tem a publicação de uma bula papal, que chama Sublimes Deus, que condenava a escravidão, que é um outro documento importante para a construção histórica dos direitos humanos. Em 1548, na realidade espanhola, por exemplo, a gente tem Bartolomé de las Casas enviou ao imperador à época, Carlos I, uma carta de defesa dos índios, que é também uma construção relevante dentro dessa ideia dos direitos humanos. Em 1593, na própria Espanha, Filipe II vai lá e promulga a ordenação considerando agressões contra os índios como delitos públicos. A época na Espanha era, e a gente, querendo ou não, viveu isso no território sul-americano, os índios eram apenados com maior rigor do que os próprios espanhóis. Então, quando a gente lembra do Tratado de Tordesilhas, a parte que coube à Espanha, não só na Espanha, mas nos territórios espanhóis, essa questão era tratada dessa maneira. Os índios, à época, sofriam agressões, né, além de todas aquelas que a gente já estudou e acompanhou pela própria história, mas superiores. As penas eram diferentes aplicadas aos índios e aplicadas aos espanhóis. Então, em 1598, já na realidade francesa, o rei Henrique IV, por exemplo, publica o Edito de Nantes, que encerrava uma guerra civil entre católicos e protestantes e concedia a possibilidade de liberdade de consciência, de religião e de ensino. Na Inglaterra, em 1628, a gente tem a votação da Petição de Direitos, exigindo, então, do rei Carlos I o respeito aos direitos das pessoas e condenando detenções consideradas abusivas, defendendo aí a garantia do devido processo legal. Toda essa construção demonstra a evolução dos direitos humanos dentro da nossa história, e percebam que a grande dicotomia que a gente tem, que a gente traz, é necessariamente a participação efetiva do estudo a partir de um viés construtor, sendo um viés da pessoa humana, ou seja, foram movimentos sociais que permitiram a construção e a garantia de direitos considerados direitos humanos, e que são hoje direitos internalizados muitas vezes nos países, né, no Brasil, por exemplo, e chegam na nossa Constituição, né, como direitos e garantias fundamentais, considerados, então, direitos e garantias fundamentais porque internacionalizadas. Diante dessa construção, a gente percebe também na Inglaterra, em 1689, a Bill of Rights, né, que é uma declaração de direitos, era um acordo entre súditos e o rei Guilherme II. E a gente percebe que essas questões, elas começam a despertar, especialmente na dicotomia entre Inglaterra e França, alguns escritores na época. Montesquieu, por exemplo, publica na França, em 1748, o Espírito das Leis, muito motivado pelaquela efervescência que já acontecia no início da Revolução das Luzes ali, na realidade europeia, em pensar o ser humano enquanto construtor e observador da realidade social à sua volta e da necessidade de garantia de direitos, e que esses direitos não tivessem simples e tão somente aquele viés que a gente trabalhou no início, natural ou justnaturalista, mas que eles viessem efetivamente positivados, viessem escrito necessariamente em algum lugar. E essa ideia de construção de escrita do direito, ou seja, de tornar o direito positivo, e também através de um documento que seja um documento que vai ser considerado e respeitado por todos,
que a gente tem, inicialmente, a construção do que a gente hoje vai chamar de transconstitucionalismo, o cross-constitucionalismo, mas o nascimento, o embrião do constitucionalismo moderno que a gente esclarece, ou seja, era necessário a construção de um documento em que ali tivesse organizada a sociedade, só que isso se dá, obviamente, que não de maneira uniforme, isso começa a surgir dentro dessa realidade europeia e é transposta rapidamente pela Inglaterra aos Estados Unidos. Então, a gente tem como marco importante dos Estados Unidos, como a primeira declaração moderna, considerada moderna até pelo tempo em que foi realizada, primeira declaração moderna de direitos humanos é a Declaração do Bom Povo da Virgínia, de 1776. Então, percebam que lá, se a gente for analisar antes de Cristo até aqui, parece um salto grande, mas essa construção se dá necessariamente do direito e da antropologia jurídica, né, de como é que a gente se estabelece em relação aos costumes, à sociedade e ao próprio direito, diariamente. Tanto é diariamente que eu resgato a ideia que eu trouxe para vocês como exemplo mais clássico e atual, que eu pude pensar, que é o próprio backlash, que é uma maneira da gente também reagir a decisões jurídicas e alterar essas decisões jurídicas em posicionamentos futuros. É necessariamente exercer essa pressão, que é uma pressão popular, e não quer dizer aqui que isso seja antidemocrático, mas isso faz com que necessariamente o direito seja construído diariamente, não só no parlamento, mas através das próprias decisões judiciais. Então, a gente tem como primeira declaração moderna de direitos humanos, essa Declaração do Bom Povo da Virgínia, de 1776, e depois a gente observa que os Estados Unidos, poucos anos depois, entre 1787 e 1789, traz a sua Carta de Direitos, a Constituição Americana. Tem ali, então, efetivamente, o início do que a gente vai chamar de constitucionalismo. E logo depois, na realidade europeia, que é muito importante para a construção dos direitos humanos, em 1789, na França, a gente tem a Revolução Francesa, em razão das insatisfações contra o absolutismo, e é, então, o momento em que a gente tem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Vejam, esses termos e esses documentos são históricos. Isso não quer dizer que, antropologicamente, a gente não deva entendê-los no momento em que foram criados e hoje criticá-los, inclusive no tocante à nomenclatura, tá? Então, aqui também merece crítica essa questão relacionada ao próprio nome, né? Mas é uma declaração histórica, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Obviamente que faltou a existência ali, Declaração dos Direitos do Homem, da Mulher e do Cidadão e da Cidadã, eventualmente, mas só para que vocês entendam que, nesse momento, e até por um encontro ser breve, eu vou passar ao largo dessas críticas todas que a própria nomenclatura desses documentos mereceria ser feita, e é feita, né, pela própria doutrina dos direitos humanos. Mas é importante entender essa questão histórica. Tanto que, lá em 1789, na realidade francesa, tem-se a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e no ano seguinte, Olympe Gog liderou um movimento para a Declaração dos Direitos das Mulheres, justamente em represália a essa ausência do termo na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que não fazia referência e alusão às mulheres. Obviamente que um ano depois esse documento vem para confrontar adequadamente essa questão não só da nomenclatura, mas de direitos em si, que efetivamente eram tanto do homem quanto da mulher. Agora, assim, é importante a gente parar aqui para fazer uma rápida análise entre a diferença que se estabelece, e é a partir desse momento que a gente percebe isso, entre o que a gente vai considerar Estado de Direito e Estado Democrático de Direito. É a partir desse movimento todo de evolução dos direitos humanos, especialmente do próprio constitucionalismo norte-americano, que depois se espalha pela Europa e por todo o mundo, que a gente tem a diferença fundamental entre Estado de Direito e Estado Democrático de Direito. Porque o Estado passa, por toda essa construção histórica, a ser também, estar também, melhor dizendo, sujeito ao cumprimento da própria lei. Ou seja, é o Estado que emana essas diretrizes, mas ele não só emana, ele passa a cumprir. E todos os agentes sociais passam a cumprir necessariamente essas questões.
Então, é a partir daí que, quando o Estado passa também a fazer não só parte enquanto emanador do direito, mas também se sujeitar à própria aplicação, que a gente tem a divisão entre o que a gente vai considerar de Estado de direito, ou Estado tirânico, para o que a gente vai considerar Estado democrático de direito, que é quando, então, democraticamente, o Estado também passa necessariamente a se sujeitar ao cumprimento dessas obrigações trazidas aonde? Nesse documento, que depois a gente passa a chamar de Constituição, e que surge ali, inicialmente com a Declaração do Bom Povo da Virgínia em 1776, mas logo depois com a Constituição Americana de 1787 e 1789, tá? E é uma construção que se dá necessariamente nessa realidade do hemisfério norte, mas também no hemisfério sul isso começa a ressoar. Tanto que a gente tem, por exemplo, no Brasil, em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, que é a lei de extinção do tráfico de escravos. Não necessariamente isso acontece a contento e no momento adequado, mas a Lei Eusébio de Queiroz, ela traz também essa ressonância para o Brasil do que já se estava pensando no hemisfério norte e da construção da questão relacionada aos direitos humanos. Lógico que aqui a gente tem, obviamente, um atraso absurdo, porque em 1850 a gente tem a Lei Eusébio de Queiroz e só em 1871 você tem a Lei do Ventre Livre e em 1888 você tem a Lei Áurea. Então, assim, a dicotomia que se estabelece entre esse estudo da antropologia jurídica e dos direitos humanos se observa inicialmente no hemisfério norte, mas ele se irradia para o hemisfério sul e passa dessa ideia europeia para uma ideia depois norte-americana e depois globalizada. E é importante a gente estabelecer também, lembrar, que inicialmente, como eu falei, a ideia da antropologia jurídica enquanto ciência se dá lá só no século XIX, mas antes disso, a preocupação com o ser humano, ela já existia, e a antropologia surge justamente dessa observação que a gente tem que considerar que era uma observação, na grande maioria das vezes, colonialista, porque quando a gente teve as grandes expedições, a realidade europeia chegava, principalmente no hemisfério sul, com aquela ideia colonizadora e subjugadora, de entender quem eram aqueles que viviam aqui, quem eram os outros, quem era a realidade sul-americana à época. Então, só que isso só vai se tornar metodologicamente explicado enquanto ciência, como eu disse para vocês, no século XIX. Mas não que isso antigamente já não se observava. Desde que a sociedade se constituiu assim, que existe essa observação de um em relação ao outro. Só que isso vai ser sistematizado e vai se tornar ciência, porque a partir do século XIX se estabelecem métodos e métricas para que isso aconteça. Então, retomando essa nossa evolução, a gente tem, em 1854, por exemplo, na realidade sul-americana, um chefe indígena de Seattle, por exemplo, ele envia uma carta ao presidente à época, que era o Franklin Pierce, que havia proposto uma compra de uma porção de terra da tribo. Então, o presidente norte-americano havia proposto a compra de uma determinada terra dessa tribo, e esse chefe indígena de Seattle envia uma carta para o presidente americano e recebe uma resposta que o presidente americano estaria disposto a trocar aquela determinada terra indígena por uma outra reserva. Essa carta ela ficou tão famosa que ela foi divulgada pela própria ONU como o primeiro, mas o maior libelo em favor do meio ambiente da história. E aqui a gente vai perceber também no grupo de trabalho, dos grupos de trabalho, que existe uma questão relacionada entre a dicotomia dos direitos humanos com o meio ambiente, que é uma construção fundamental e é hoje debate diário praticamente, não só no mundo, mas do próprio mundo em relação à nossa realidade brasileira, em como é que a gente está efetivamente se preocupando com o meio ambiente e como é que essa relação do meio ambiente se dá não só com direitos e garantias fundamentais do povo brasileiro, mas se dá em relação a essa perspectiva internacional dos direitos humanos. A gente tem essa construção histórica que ela vai se delongando até que um marco tão importante quanto a Revolução Francesa acontece nos anos, principalmente de 1917, 1918 e 1919. Em 1917, a gente tem a Constituição Mexicana,
e em 1919 a gente tem a Constituição de Weimar. E entre a Constituição mexicana e a Constituição de Weimar, a gente tem, em 1818, na Rússia, Lenin proclamando a Declaração do Povo Trabalhador e Explorado, um ano após a Revolução Socialista. Percebam que, em 1789, com a Revolução Francesa e com o lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade, se questiona necessariamente a questão da liberdade em relação ao absolutismo. Num segundo momento, quase que num movimento pendular, em 1917, com essa evolução histórica dos direitos humanos, a gente tem uma análise da igualdade, porque começa na realidade mundial a se discutir direitos sociais, e é por isso que em 1917 a Constituição Mexicana e em 1919 a Constituição de Weimar são tão importantes, porque trazem essa análise do direito relacionado ao trabalho, ao assistencialismo e ao direito social, com esse viés de ser igualitário, ou seja, de igualdade. E mais para frente a gente vai perceber que entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, em razão de todas as atrocidades cometidas, a gente vai chegar ao terceiro viés do lema da Revolução Francesa. Então, a gente tem liberdade, em 1789, um marco temporal em 1917 da igualdade, e depois da Segunda Guerra Mundial, em razão de todas as atrocidades cometidas, a gente tem necessariamente a ideia da fraternidade, em construir um mundo pacificado, em que não se experimentassem mais guerras, coisa que hoje a gente já não pode dizer em razão desse conflito recente entre Rússia e Ucrânia, Ucrânia e Rússia, que na verdade hoje em dia é uma construção não só desses dois países, mas uma construção mundial. Mas é importante a gente entender que essa ideia dos direitos humanos sociais, ela surge ali em 1917, especialmente com essa construção da Constituição mexicana e com a Constituição de Weimar, de 1919. E aí a gente tem, então, em 1939, o início da Segunda Guerra Mundial, né? Não estou trazendo esse dado aqui como um marco benéfico, obviamente que não, mas como um marco bastante importante, um fato relevante para a construção dos direitos humanos e para a visão antropológica, né, nossa em relação a essa construção. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1942, Gandhi faz um discurso denominado de um apelo à nação e funda, então, o Estado Moderno Indiano, protestando, mas sem violência. Então, já naquela época, essa ideia do fraterno, da paz universal, já surgia, e isso vem ser coroado efetivamente com o final da Segunda Guerra Mundial. E o final da Segunda Guerra Mundial traz para nós justamente o quê? A capacidade humana, né? A nossa capacidade, muito mais de se autodestruir do que de se autoconservar. Então, essa é a ideia que a gente tem da construção, especialmente dos direitos humanos, com o final da Segunda Guerra Mundial. A bomba atômica e a atual guerra, por exemplo, que se dá entre Rússia e Ucrânia, e essa tensão toda dessa guerra nuclear, demonstra para a gente que, enquanto seres humanos, não sei o quanto a gente evoluiu. E era importante que direitos nesse âmbito internacional fossem efetivamente garantidos através desses documentos internacionais e através de organismos internacionais, como é o caso da própria ONU. É importante que fossem garantidos para que a gente pudesse entender que, a depender, e, na verdade, independentemente do lugar do globo que a gente estiver, existem direitos que são universalizados e que são garantidos a todos. E é essa construção que a gente parte do pressuposto da relevância da antropologia, porque é efetivamente o observar o outro e as outras realidades que necessariamente permite que a nossa própria realidade seja alterada e melhorada. Óbvio, o crescimento ele não é sempre linear ou constante. O que a gente percebe e a doutrina entende pela construção antropológica, jurídica dos direitos humanos é de que existe um movimento considerado um movimento pendular, ou seja, existem momentos na nossa realidade em que a gente está mais aproximado a uma garantia maior desses direitos humanos, da internalização desses direitos humanos, portanto, passando a ser direitos e garantias fundamentais em cada uma das constituições mundo afora, e a gente tem outros momentos em que a gente se afasta um pouco dessas questões. E me parece que na atual realidade que a gente se encontra, a gente está se afastando um pouco dessas questões, basta ver todas as atrocidades que foram cometidas
e que estão sendo cometidas durante essa guerra entre Rússia e Ucrânia, Ucrânia e Rússia, e, de um modo geral, na realidade mundial. E é importante entender essa realidade mundial, e é por isso até que a professora Ordália propôs essa ideia de grupos de trabalho. Seria impossível, né? Seria uma tarefa quase impossível tratar cada um desses temas aqui. Então, eu tenho certeza que dos grupos de trabalho vão surgir discussões interessantíssimas e pontuais a respeito da antropologia jurídica, dos direitos humanos, em cada uma dessas temáticas. E vocês vão, a partir desse estudo e de trazer isso para os colegas, vão entender talvez a realidade do outro, buscar entender, se colocar nesse lugar e ser também um agente de promoção, um agente promotor dessa alteração social e da construção necessariamente do que a gente está fazendo aqui, que é do direito, que é algo que nos apaixona e que nos aproxima. Então, essa é uma grande questão para que vocês pensem durante a construção desse trabalho. E aí a gente tem, obviamente, né, depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948, um documento muito relevante, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? E ali a gente tem estabelecido, então, bem estabelecido, a dignidade da pessoa humana como princípio máximo a ser observado pela realidade mundial. Porque a Segunda Guerra Mundial deixou, efetivamente, muitas feridas, né? Muitas atrocidades cometidas, e muito por conta, necessariamente, de se estar cumprindo, entre aspas, a lei. Então, nesse momento também que a gente tem um turnover do nosso constitucionalismo, que passa a ser analisado, que nem tudo que está no ordenamento jurídico tem que ser válido. Isso vai ser válido a partir de uma perspectiva, necessariamente, da garantia da dignidade da pessoa humana. E é por isso e através desse viés que os direitos humanos têm essa grande relevância. Porque através da garantia dos direitos humanos que a gente passa antropologicamente a olhar o outro, a olhar as outras realidades e a tentar trazer para a nossa, claro que necessariamente fazendo as devidas alterações para a nossa própria realidade, mas direitos que são relevantíssimos e que não foram observados, e por isso atrocidades foram cometidas durante a Segunda Guerra Mundial. E a gente passa a analisar a Constituição enquanto documento, não meramente expositivo da construção e da forma como o Estado se organiza, mas o Estado sujeito efetivamente a cumprir e necessariamente com a garantia sempre dessa questão ou desse princípio máximo que é a dignidade da pessoa humana. Entendendo o ser humano e, portanto, os direitos humanos que vão ser internalizados em cada uma das constituições como um direito de todos, mas com essa ideia de dignidade, dignificação, e não com a ideia do ser humano enquanto objeto, e objeto sobre o qual eu posso impor a minha vontade e fazer o que eu bem entendo. Ideia essa que, por mais tosca que pareça, é uma ideia colonialista, que a gente enfrentou, se a gente for retomar esse percurso histórico, lá atrás, quando os colonizadores chegam, por exemplo, na realidade sul-americana, e passam a discutir não necessariamente quem era o outro, quem estava aqui, quem eram aqueles indígenas que ocupavam essa terra antes mesmo dos colonizadores chegarem. Não, a discussão ficava muito por conta de saber se eles teriam ou não alma. Essa era a principal discussão, e é por isso que a antropologia também, nessa época, ainda que não cientificada ou cientificizada, já existia. Os colonizadores buscavam discutir para saber se os índios que aqui viviam, se as índias que aqui viviam tinham alma ou não. Porque se tivessem alma, seriam, então, seres humanos e, portanto, mereceriam respeito. Mas se não tivessem alma, não seriam humanos, seriam objetos. E aí, a partir dessa construção que a gente tem lá, mesmo muito tempo depois, em 1939, com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, até 1945, inúmeras atrocidades, justamente para essa tentativa de garantia do outro enquanto objeto e não enquanto sujeito de direito. Essa é a grande questão. Estabelecer uma análise, uma visão do outro enquanto sujeito de direito é uma obrigação nossa enquanto, eu não gosto desse termo, mas enquanto operadores do direito, ou amantes do direito, ou pessoas que se debruçam sobre o direito. É pensar como é que essa construção do direito se dá
não muito longe da gente, mas efetivamente no nosso dia a dia, na nossa maneira de atuar, no nosso estágio, na nossa realidade social, cultural, diária e individual, porque é importante também olhar para dentro e entender que tipo de agente promotor ou que vai promover essa mudança a gente quer ser. É importante a gente entender essas questões para a gente poder necessariamente acompanhar essa evolução. Tá? Então, evolutivamente, a Segunda Guerra Mundial demarca uma alteração não apenas do cenário do constitucionalismo, mas do próprio cenário da teoria do direito e dos direitos humanos, especialmente. É nesse momento, né, finalizada essa Segunda Guerra Mundial, e em decorrência de todas as atrocidades cometidas em nome da lei, ou sob a égide de proteção da estrita legalidade, ou do positivismo jurídico, como queiram, que se dá espaço, então, à formação de uma nova doutrina que é considerada o neoconstitucionalismo. E esse neoconstitucionalismo visa a garantia e a promoção dos direitos humanos e visa a garantia e a promoção, em última análise, da dignidade da pessoa humana. Entendeu? E é a partir dessa ideia da importância dos direitos humanos que após a Segunda Guerra Mundial, que determinadas constituições, como acontece, por exemplo, no caso da Constituição Sul-Africana, que estabelece que o direito nacional, ou seja, direito aplicado na Constituição Sul-Africana, vai também ser permitida a aplicação do direito internacional, justamente por ser a realidade sul-africana e a Corte Sul-Africana, como guardar as devidas proporções, sendo o nosso Supremo Tribunal Federal, intérprete dos direitos humanos e permitindo-se a utilização e a interpretação desse direito alienígena, desse direito humano, desse direito internacional, sendo produzido, mas também sendo aplicado necessariamente dentro daquela realidade sul-africana. Foi a primeira Constituição que estabeleceu essa possibilidade efetivamente constituída. E foi seguida depois por uma série de outros países que também passaram a constar com essa questão em razão da relevância dos direitos humanos e da construção dos direitos humanos, certo? E é a partir da análise dessa realidade social, já de uma maneira um pouco mais moderna, que a gente pode observar, por exemplo, discussões que se dão na realidade americana em observar que a pena de morte, por exemplo, a pena capital para menores de 16 anos, que era uma realidade bastante grande nos Estados Unidos, eles fazem uma análise internacional, portanto, partindo dos direitos humanos, mas efetivamente analisando quais seriam os outros países em que se admitiria efetivamente a pena capital para menores de 16 anos, e eles chegam à conclusão que os Estados Unidos e a Somália agiam da mesma maneira. Foi essa um dos gatilhos que promoveu a alteração por parte da Suprema Corte norte-americana na análise de inúmeras normas a respeito dessa questão. Então, é a partir dessa ideia de constitucionalismo que a gente tem lá atrás, que parte, na verdade, muito antes disso, de uma construção de direitos que seriam direitos inatos, que nós nasceríamos com ele, mas que deveriam ser necessariamente considerados e aclimatados e garantidos numa proporcionalidade, numa proporção internacional, que são os direitos humanos, que isso vai sendo internacionalizado, seja através do constitucionalismo, seja depois da Segunda Guerra Mundial, através do neoconstitucionalismo, e seja hoje o que a gente chama, ou a doutrina chama de transconstitucionalismo ou cross-constitucionalismo, que é essa ideia de não preservação simples e tão somente da sua própria realidade constitucional, mas de se valer do que está sendo produzido enquanto norma, do que o outro está produzindo, para ver se isso cabe, se isso nos cabe, se isso é conveniente e importante para a realidade brasileira, para que isso possa ser trazido. Tanto que se a gente for no artigo 5º da nossa Constituição Federal, principalmente nos parágrafos 1º, 2º e 3º, a gente já tem uma preocupação com essa realidade de que o direito internacional, os direitos humanos, o direito alienígena, como a gente chama, é importante para a realidade brasileira, é importante internalizar, perdão. Então, assim, essa questão da internacionalização é relevante, é importante essa ideia do universalismo, mas trazer para a realidade é importante. E trazer para a realidade é também dizer que nós, enquanto agentes promotores do direito e que analisamos o direito enquanto ciência, como é que a gente analisa o direito, os direitos humanos
a partir de um viés antropológico, ou seja, me colocando ou tentando me colocar, no mais das vezes, no lugar do outro, para que a gente possa, então, estabelecer efetivamente e antropologicamente por que algumas discussões a nós talvez não fosse tão importante, mas a partir do momento que a gente se coloca nesse lugar do outro e estuda a partir do outro cidadão, da outra cidadã, que isso passa a fazer sentido para a gente, não só para sermos, para alterarmos a nossa realidade, mas para sermos promotores, né, e efetivamente alterarmos a realidade jurídica na qual nós estamos inseridos. E essa realidade jurídica a nós importa de maneira bastante relevante, né? Então, os direitos humanos, a construção antropológica dos direitos humanos, como eu havia dito, se estabelece muito nessa ideia de movimentos pendulares. Ou melhor, se preferirem, Lévi-Strauss, por exemplo, disse que isso, na verdade, não era um movimento pendular, era um cavalo, sabe a peça cavalo do jogo de xadrez, que anda geralmente em L? Porque os direitos humanos se deslocam em vários sentidos, não de maneira linear e não de maneira constante, porque a gente percebe que, em algumas vezes, as atrocidades acontecem, é preciso internalizar, entender o que está acontecendo na realidade mundial e na realidade interna, para que a gente possa novamente pensar na construção antropológica do outro e do direito, especialmente mais dos direitos humanos, a partir desse viés ideológico e dessa construção que não é sempre linear, mas está sempre em movimento, para que a gente não veja mais cometido, como estamos inclusive vendo nessa realidade triste entre Rússia e Ucrânia, atrocidades contra direitos humanos. Direitos que não estão sendo garantidos, não estão sendo promovidos. E é hoje, na verdade, essa ideia de cumulatividade que a gente traz. Muitas das vezes os direitos humanos eram divididos, como eu falei para vocês, muito por conta do lema da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Mas essa ideia, né, e muitas vezes criticada, de que os direitos humanos são considerados através dessas gerações, ou seja, uma primeira geração relacionada a essa questão da liberdade, uma segunda geração relacionada a essa questão da igualdade, uma terceira geração relacionada a essa questão da fraternidade, é que hoje a gente não fala mais em geração. O termo geração, quando a gente vai estar tratando de direitos humanos, também direitos e garantias fundamentais, deu lugar à dimensão, justamente por essa questão de cumulatividade. Ou seja, uma geração não é sobreposta pela outra, mas ela é somada à outra. Então, são dimensões de direitos que são construídos necessariamente através da história e a partir do que a gente observa da nossa própria realidade e da realidade do outro. E observa a partir do outro e entende por que é que determinadas questões ou determinados direitos são relevantes para o outro e passa a internalizar isso em nós e na nossa própria realidade social e jurídica. Portanto, essa é a grande relevância, na minha maneira de enxergar, entre a antropologia jurídica e os direitos humanos. E aí que a gente vê, efetivamente, o quão multidisciplinar é o tema e quão grande é, basta que a gente analise essas questões dos grupos de trabalho. Então, analisar antropologicamente os direitos humanos e o direito em si, não só os direitos humanos, mas os direitos e garantias fundamentais internalizados na nossa realidade brasileira, mas os nossos direitos de cada dia a partir dessa perspectiva do outro, a partir desse estudo do ser humano, a partir desse estudo da pessoa, para entender quais são os anseios, para entender onde a gente está e para entender efetivamente aonde a gente quer chegar. Essa é a grande importância e relevância da construção do direito, na minha maneira de enxergar, que é um fenômeno social, que, como eu disse no início, não é unívoco, não existe um único conceito certo, pronto e acabado. Para alguns o direito vai ser o fato social, para outros o direito vai ser a sociedade, para outros o direito vai ser a cultura. Para os que acham que o direito é análise a partir de si, a partir do outro, vão ter um viés mais antropológico nessa análise. Outros vão analisar isso culturalmente, mas é importante entender que essas interações do ser humano com o seu meio e com o direito é que promovem alterações. Por isso que eu trouxe no início, e vou finalizar, até para não cansá-los, essa ideia do backlash, ou seja, o direito promovido nas ruas, essa não conformidade com algumas questões que são fundamentais para serem agentes, promotores e construtores de mudança.
E se a gente for pensar no nosso mundo moderno e mais atual, existem realidades que a gente estava comentando no início da aula, por exemplo, quando eu falava com a Kelly e com o Alexandre, que tinham sido e a Silvia, uma das primeiras a entrar, que a realidade social da pandemia nos impôs uma maneira diferente de pensar, e uma maneira diferente, inclusive, de construir o direito. E esse encontro hoje, por exemplo, só é possível a partir dessa perspectiva. Então, a análise, por exemplo, antropológica que a gente pode fazer do aumento de violência doméstica a partir do momento da pandemia em que as pessoas passaram a conviver mais dentro de casa sem poder sair, é um viés antropológico do direito. E a nós importa, e é uma análise muito relevante. De modo que, a depender da escolha que vocês vão fazer dos grupos de trabalho, cada um vai trazer a sua visão, o seu viés e a sua contribuição para os demais colegas, que às vezes não pensaram a respeito disso. Então, fazer ou estudar antropologia, estudar o ser humano e a sua colocação frente ao direito e frente à realidade internacional, mas também da nossa realidade do dia a dia, é relevante a partir dessa perspectiva. Eu acho que eram essas as principais questões que eu gostaria de passar para vocês. O tema realmente é muito grande, seria basicamente impossível abordar todos esses temas durante um semestre de curso, mas com essa ideia que eu gostaria de deixá-los e dizer que a palavra está aberta e franqueada a todos vocês, para que possam fazer perguntas, contribuições. Eu acho que é assim que a gente, assim como o direito é construído a partir dessas interações, o conhecimento também é construído a partir dessas interações, e não existe aqui uma diferença entre professor, aluno, aluna. Nós somos todos agentes promotores de mudança e de construção do direito, como eu disse. Então, fiquem à vontade, a palavra está com vocês. Se quiserem, enfim, fiquem à vontade para utilizar, para tirar dúvida, para construir, para colaborar, para divergir. Eu acho que é assim que a gente promove a construção do conhecimento. Eu queria agradecer uma vez mais a todos vocês pela atenção, até pelo horário, por ser sexta-feira. Eu sei de todas essas questões, as dificuldades. O Alexandre também me colocou as questões das pessoas que necessariamente não estão hoje aqui porque estão realizando outros trabalhos relacionados a atividades multidisciplinares aí junto ao INSTED. Mas eu gostaria de dizer que eu agradeço muito, foi um grande prazer. Espero que a gente possa fazer um bate-papo agora e passar depois para a parte final da nossa aula, que seria essa possibilidade da escolha por cada um de vocês a respeito dessas temáticas. E aí eu posso até tentar ajudar de maneira rápida, esclarecendo quais são temas, por exemplo, que eu acho bastante relevante para a gente abordar, como, por exemplo, essa questão, o aumento da violência doméstica a partir da eclosão da pandemia da Covid-19, que é uma questão, análise antropológica de uma realidade jurídica que não é só brasileira, que é mundial, e que se traduz necessariamente na análise dos dados que vocês podem eventualmente querer fazer ou não fazer. Então, essa era a minha contribuição, e eu coloco a total disposição de vocês para agora fazerem uso da palavra. Enfim, fiquem à vontade. Para aqueles também que não quiserem fazer, fiquem tranquilos, se preferirem escrever pelo chat, eu estou aqui para essa construção. Obrigado. Ninguém? Não? O pessoal está tímido? Ou também não? Oi. Dendre, é isso? Dendre, boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bem? Obrigado Tudo aí tranquilo. por estar acompanhando, por abrir o vídeo. Legal, tranquilo. Gostaria, assim, de, não sendo, como é que fala, bastante clichê, né? Mas gostaria, assim, para a gente, uma dica simples aí para nós, né, começarmos a investir mais numa das áreas do direito, né? Seria esse campo de Acho que o colega caiu a conexão. É isso? É, né? Não tá só para mim não, né? Acho que ele caiu, né? Vamos esperar ele voltar, então.
necessariamente para Caiu sim. para eu poder responder a pergunta dele, enfim, vocês também contribuírem se acharem necessário. Antes de, bom, dando continuidade, enquanto ele retorna, a gente precisa ver agora essa questão mais burocrática, relacionada efetivamente a essas questões. A professora Ordália me esclareceu que ela havia franqueado... pronto, Leandro, voltou. Voltei, desculpa. Não, Assim, que isso. tô no interior aqui, a internet às vezes dá uma oscilada. Esse campo do direito, né, da questão de direitos humanos, da questão desses detalhes, assim, a gente percebe que é cada vez mais difícil, né, a gente muitas vezes querer fazer. No mundo, muitas vezes, eu atuo muito na questão do empreendedorismo e a gente vê essa questão cada vez mais difícil você querer conscientizar as pessoas, né? Relacionada a essa questão de direitos humanos e tal, porque todo mundo já pensa na questão do coitadismo, já pensa na questão, e aí tem respeito, tudo quanto é tipo de partido, né? As pessoas já vão para aquela questão do assistencialismo, da questão partidária política. Eu gostaria de uma dica do senhor, como é que a gente poderia conscientizar talvez os nossos contratantes, né? Vamos supor, se eu for atuar no direito empresarial, né? Por exemplo, como é que a gente poderia conscientizar aí as pessoas, os formadores de opinião, a classe empresarial, né? Relacionados a essas questões dos direitos humanos, né? Porque muitas vezes mistura tudo. A gente percebe que é difícil a gente atuar nessa área pelo envolvimento de vários outros temas, né? Mistura a questão política partidária, mistura aquela questão de não, né, de parecer não estar muito aí para as pessoas, mas a questão dos direitos humanos é uma coisa que faz parte do nosso expediente. Muitas vezes quem não gera oportunidade critica hoje, pode ser que precise amanhã, né? Então, ou seja, se colocar no outro lugar. Eu gostaria de uma dica sua nesse seguinte sentido, para a gente começar a conscientizar a sociedade da importância disso, né? Eu achei a pergunta muito boa, muito pertinente. Queria parabenizar pela pergunta. É interessante, assim, veja, não é uma resposta também muito simples, mas a gente pode talvez traçar, já que eu fiz isso quase que durante a aula toda, um paralelo histórico, né? Existiu um momento da Revolução Industrial, por exemplo, em que direitos não eram garantidos aos operários. Foi necessária uma mobilização e uma revolução para que isso passasse, então, a ser garantido, certo? É importante a gente entender isso, que a época, hoje em dia, parece muito claro quando a gente analisa essa questão, com tudo isso de conhecimento que a gente construiu, mas na época não era tão óbvio assim, né? Convenhamos. E aí a gente percebe essa evolução trazida pelas constituições que passaram a se preocupar com esses direitos dos trabalhadores, essas questões de direitos sociais, em 1917, 1919 em Weimar, em 1917 no México. E hoje em dia, pode parecer que não, mas essas questões elas retornam, e aí tentando aproximar de uma resposta em relação a essa questão do empresariado, por exemplo, essas questões dos direitos humanos, uma realidade global é essa ideia do Uber, por exemplo, da uberização. Como essa ideia é tratada pela Justiça do Trabalho brasileira, pode ser objeto de análise a partir, por exemplo, de cada um dos ministros do TSE, que é uma análise, por exemplo, antropológica, se a gente for analisá-los enquanto seres humanos, que são eivados aí de experiências próprias de subjetivismo, mas que necessariamente precisam deixar isso de lado para julgar uma determinada questão. E isso também é importante nessa construção dos direitos humanos, para justamente na teoria do direito, na teoria da decisão judicial mais moderna que a gente tem, tentar limitar o subjetivismo e permitir essa construção menos subjetiva possível. Que a decisão sempre vai ter um grau de subjetivismo, isso é quase inegável. A teoria do direito se volta a esse estudo, por exemplo, a questão da teoria da proporcionalidade, né? Em 3 fases, adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito e uma série de outras questões, necessariamente tentam diminuir essa possibilidade do subjetivismo. Mas o que eu quero dizer é que é a partir de cada realidade e de cada vivência que a gente tentaria, por exemplo, através desses exemplos, conscientizar
ou então estabelecer ainda que um diálogo inicial entre, por exemplo, o empresariado e, necessariamente, a classe que está ali veiculada àquela determinada empregadora ou aquele determinado empregador, entendeu? Então, assim, essa dica, essa questão dessa conscientização é o que a gente tenta fazer enquanto estudante na academia, entendeu? Por isso que eu acho que é bastante salutar e relevante essa questão da crítica. Não da crítica pela crítica. A gente no Brasil, às vezes, tem esse viés um pouco levado para o lado ruim. Eu não acho que exista essa ideia do lado ruim. A crítica, e eu volto a dizer, não digo isso da boca para fora, ela é construtiva, ela é a gente que vai promover, ou seja, é um agente promotor dessa mudança, dessa alteração. É através da crítica que a gente possa, talvez, parar para pensar se realmente aquela minha posição faz sentido ou se eu deveria me colocar no lugar do outro ou da outra para analisar de uma maneira diferente. É essa contribuição que a antropologia traz e que a academia traz, de certa maneira, através da crítica, ou seja, a gente leva muito, na nossa realidade brasileira, a crítica para o lado negativo, mas ela tem, sim, o seu lado positivo e não quer dizer que ela seja pessoal, quer dizer que ela é para uma construção. E tudo bem se colocar nessa construção e nesse lugar do empresariado, mas tudo bem também entender o outro lado, né? E também entender essa realidade internacional que a gente vive, que a gente está inserido, porque o mundo é globalizado, para ver o que tem funcionado e quais são os direitos humanos no âmbito internacional que estão sendo garantidos, que poderiam, talvez, ser internalizados no Brasil, só tendo a alteração do nome, vai passar a chamar de direitos e garantias fundamentais, mas isso foi tomado ou foi observado numa realidade internacional. E é uma realidade que vale para o mundo inteiro. E aí o cuidado que se toma justamente é uma questão que aí teria que ser praticamente um semestre para falar só disso, entre essas teorias do universalismo e do relativismo. Porque dentro de uma determinada realidade social, se a gente pegar dentro dessa sala de aula, vão ter muitos temas relacionados a direitos humanos, por exemplo, que a gente vai pensar numa perspectiva universal, e muita gente vai achar que não, que para aquela realidade em que ela está necessariamente inserida, isso deveria ser relativizado. Então, é a teoria do universalismo e do relativismo cultural, especialmente. Então, se a gente for pensar na realidade, por exemplo, sul-mato-grossense, a gente poderia tentar universalizar algumas questões relacionadas aos direitos humanos indígenas, tá? Só que existem algumas tribos ou determinadas etnias em que o sacrifício, tá? Culturalmente falando, de menores ou de infantes ou de crianças, é algo culturalmente aceito. Universalmente, se a gente for analisar dentro dessa perspectiva dos direitos humanos internacionais, não. Mas essa ideia do universalismo, quando colocada numa determinada realidade social, promove não só a teoria do relativismo, mas promove esse pensamento crítico que a gente tem que ter, que é isso que você está me colocando, que eu estou tentando te responder, já tomei bastante tempo da resposta, mas é através de tentar olhar o viés empresarial ou trabalhista a partir da ideia do outro, entendeu? Para que essa seja uma construção que vai ser realizada a quatro mãos, e não necessariamente uma construção que vai ser necessariamente imposta. E com isso, e com o que eu estou dizendo aqui, eu não quero negar que o direito existe, tem que existir, e que a Constituição é importante, é um documento político-jurídico, jurídico-político, que estabelece como é que a gente vai viver em sociedade, que inclusive permite que a gente viva em sociedade, senão seria uma verdadeira baderna, mas traça ali alguns parâmetros necessários, mas vejam, a Constituição é um documento, no caso brasileiro, de 1988, promovido a partir de um período de redemocratização que começa em 1985. E o que muito ali está escrito, e a nossa Constituição é tão grande, tão minudente, é porque na época da Constituinte, se a gente for ler os anais da Constituinte, era assim, mas isso aqui é tão óbvio, na realidade internacional, é direito humano, né? Direitos humanos. Mas a gente passou por um período de ditadura, e que é tão óbvio, mas é melhor a gente colocar. E aí que começou essa inclusão de tantos artigos e de maneira tão minudente, muito por conta dessa realidade. Então, essa ideia da realidade social promove essa alteração. E a Constituição é um documento hermético, formal, rígida, na grande maioria das vezes, no nosso caso brasileiro, se a gente for analisar uma característica da Constituição, é rígida no tocante à sua alteração, ou seja, tem assuntos que não podem ser objeto de alteração, que são as cláusulas pétreas, tem outros que, para você mudar a Constituição, existe todo aquele quórum especial. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, a Constituição
não foi feita para os mortos. Isso é algo muito corriqueiro na doutrina constitucional e na doutrina dos direitos humanos. A Constituição é um documento que é avalizado num determinado momento histórico, e é por isso que o judiciário se torna tão importante, especialmente o Supremo Tribunal Federal, porque é ele que interpreta a Constituição à luz da nossa realidade crescente e diária, entendeu? Então, se eu pudesse te dar uma dica, a ideia é se colocar ou tentar se colocar no lugar do outro, fazer isso de maneira autocrítica, mas também crítica, para que a gente possa pensar não como a realidade que a gente vem vivenciando, de autodestruição enquanto seres humanos, do um contra o outro, sempre buscando a ideia do inimigo, mas a gente se possa, enquanto seres humanos, se autoconservar. E aí existem obras, por exemplo, relacionadas a esses temas. Eu por exemplo, tenho uma aqui no escritório que eu acho muito boa, acho até que não é jabá, não, tem um artigo aqui nessa obra, chama Direitos Humanos, Diálogos Ibero-Americanos. Então, assim, aqui, por exemplo, você encontra artigos relacionados a essa questão do trabalho, tá? Então, assim, por exemplo, a reserva do possível e a implementação dos direitos sociais. Então, assim, existem uma série de questões, por exemplo, de políticas públicas dos direitos humanos realizadas na análise brasileira ou na análise dessa dicotomia entre o empresariado e a classe operária, enfim. Então, assim, eu acho que para a construção da sociedade em si, não só do direito, e não só nesse lugar que a gente vive, que às vezes é muito hermético, muito formal, é se colocar no lugar do outro. E entender, e aí eu não estou querendo bagunçar aqui a cabeça de ninguém, já bagunçando, talvez mais do que eu já tenha bagunçado, que existem, inclusive, teorias que criticam a maneira como a gente conforma o direito hoje em dia. Tem um livro, por exemplo, que chama O Conhecimento Imaginário do Direito, de um professor que foi meu professor no doutorado, chama Vili Santiago, Guerra Filho. E ele justamente critica o direito e coloca o direito nessa posição de alegoria. Ou seja, era necessário que fosse contida e fosse organizada essa vida em sociedade. Essa construção se deu pelo direito. Mas que tipo de direito? O direito da força, ou seja, quem tem força, quem tem poder, manda e altera. E quem não tem, se subjuga, às vezes, a essas alterações. Ou então, tenta tomar o poder justamente para então passar a ser o agente que vai promover essa questão. Só que nessa ideia e nessa dicotomia de cabo de guerra entre lá e cá, se você não tem garantido, por exemplo, direitos considerados direitos humanos, você cruza uma linha que é muito perigosa, que foi o que a gente observou na Segunda Guerra Mundial, que é o que a gente está observando agora, necessariamente, na Ucrânia e na Rússia, por exemplo. Então, se eu pudesse, e não vou me alongar mais, sugerir alguma coisa, é isso, é a construção do conhecimento. Acho que a gente precisa sempre pensar a partir desse viés, dessa perspectiva. Não, perfeito, muito obrigado. Só para complementar, eu fiz a pergunta, que eu atuo na parte de recursos humanos também, né? E a gente percebe isso com a reforma trabalhista última que teve e com a questão daquela desobrigatoriedade, né? Deixou de ser obrigatória aquela questão sindical, do recolhimento, né? Do enfraquecimento do sindicato por N motivos que eu não quero destacar aqui. Eu escuto muito da parte funcional do trabalhador dizer o seguinte: olha, um dia os direitos humanos vai acabar, aí não vai mais ter história, nunca mais vão ser assistidos. Então, assim, é um sentimento de mercado que eu trago. Sim. E que sempre eu faço essa abordagem, assim, a gente acaba dando um explicativo, né, enquanto gestor de recurso humano, mas também contando um pouquinho da história, né. Mas é um pensamento meio difícil, assim, do trabalhador, quando a gente vai explicar para ele essa questão de direitos humanos, a gente fala, ó, você tem que estudar um pouquinho mais, pesquisar, né, para ver o que éramos e para onde estamos caminhando, né. E sempre confiar na justiça, né, porque recursos humanos, se a gente não conscientizar o colaborador de que ele tem que acreditar nas instituições, tem que acreditar na justiça, né? E hoje, estudante de direito, eu digo que você tem que procurar um advogado e confiar no advogado, né? Ele é o primeiro garantidor seu ali dos seus direitos, né? Mas obrigado, professor, muito obrigado. O fato de ter advogado, de poder constituir um advogado, de ter um lugar em que você vá lá procurar, se eventualmente não tiver condições financeiras para tanto, é uma construção do próprio direito, né, e antropológica, se a gente analisar. As pessoas nunca vão perder, né? Então, assim, mas foi algo construído a duras penas, porque antigamente tinha gente que não podia, não era considerada pessoa para poder se valer do direito mais elementar do ser humano, que é o direito de viver.
e o direito de você poder constituir um advogado ou de ter alguém como a Defensoria Pública que vai te dar voz dentro de um processo. E isso existe, guardado as devidas proporções, até hoje, se a gente analisar, por exemplo, antropologicamente, a partir de cada realidade social. Então, assim, o direito é bastante complexo. Então, é importante, eu acho muito salutar pelos temas que eu vi aqui nos grupos de trabalho, que vocês tragam essas discussões. São discussões fundamentais. Meu sócio, por exemplo, aqui estabeleceu uma análise no mestrado dele sobre o direito de família, a guarda dos filhos e o necessário cumprimento do dever dos pais em relação aos filhos com a pandemia, ou seja, através da presença virtual. Às vezes é melhor o pai tirar, ou a mãe tirar 5, 10, 15, 30 minutos para jogar online com o filho, exercendo ali o seu afeto, o seu carinho virtualmente, do que passar eventualmente o dia inteiro com a criança, ela sendo relegada a jogar sozinha, por exemplo, entende? O que eu quero dizer é que é a realidade social, e foi a pandemia, por exemplo, que trouxe e que instaurou em nós todas essas questões que, na verdade, são diárias, né? A partir do caso que você analisa, ou a partir do viés que você adota, você tem, para um determinado caso, inúmeras possibilidades. Então, essa é a ideia. E é isso. Eu acho que é basicamente isso. E aí eu queria ouvir de vocês, já que não temos mais... eu falei demais, ou vocês não têm muito mais o que perguntar ou trocar de ideias, se vocês já pensaram efetivamente a respeito do que vocês vão construir em relação a esses eixos temáticos, em relação aos grupos de trabalho. Professor, eu já montei o meu grupo, onde que eu mando os nomes, o tema, nós escolhemos. Júlia, vamos fazer o seguinte. Pessoal, continua a palavra franqueada e aberta a todos, tá? Eu vou fazer o seguinte, já que a Ana Júlia foi a primeira a se mobilizar, eu vou te perguntar, Ana Júlia, se você puder me falar qual é o grupo de trabalho que você almeja e o nome dos integrantes, porque aí eu vou tentar ajudar ao máximo o professor Horário, eu já estou com um arquivo aqui aberto, que eu fiz, para colocar o nome dos alunos, para ela entender e já eventualmente remanejar até essas questões das temáticas. Qual que é o seu grupo? Deixa eu só confirmar aqui o nome, mas deixa eu pegar aqui. Só um momento. Boa noite, professor. Meu nome é Daniel, eu sou do grupo da GT8. Ana. O grupo 8, Polícias e Delegacias. Exatamente, Polícias isso que eu ia falar. Direito aos Isso. direitos, polícia e delegacias. Isso mesmo. Ana Júlia? Ana Júlia Fernandes. Daniel Echeverria e o meu irmão Humberto Echeverria também. Daniel Echeverria e Humberto? Isso, Humberto. Isso. Com H? H. Com H. Humberto. Tá bom. Perfeito, tá anotado aqui. Mais alguém, pessoal? Eu prometi para o professor Ordalho aqui. Alexandre? Eu vou ficar com o grupo de trabalho 25, Violência Familiar. Grupo de trabalho 25, Violência Familiar. Alexandre? Então, o meu grupo... eu tenho que confirmar ainda, professor. Entendeu? Tem que confirmar? Eu não tenho os números confirmados ainda. Mas o meu grupo será esse daí, de violência familiar. Tá, perfeito. Obrigado. Kelly? Meu grupo tem os integrantes, mas não temos o tema ainda. Ainda não decidimos. Quer anotar o nome dos integrantes? Eu precisaria... Não, porque o nome eu estou vinculando já ao grupo de trabalho. Então, se vocês ainda não têm um grupo de trabalho, eu precisaria que necessariamente vocês talvez pensassem e me dissessem. Tá. Eu não sei se o Denner tinha aberto a câmera de novo, não sei se ele tem algum grupo, também não sei se a Silvia quer falar, acho que ela tem.
Tem algum grupo, filho? Pode A falar. a Silvia é do meu grupo. Ah, é do grupo, tá, perfeito. A gente já pode resolver aqui e já passar para o senhor, então. Só dá uns Isso, minutinhos. não tem problema. Isso, o meu grupo é o grupo da Marília. Deixa eu ver o tema. E o restante, pessoal? Matheus, Ednelson, Wagner, Matheus Avala, Caroline, Rafaela, Viviane, Vitor Moraes, Andréia, Thales, Elaine, Emily, Stephanie, Pedro Henrique, Giovana, Rebeca, Hanan. Se vocês puderem me ajudar com isso, para eu poder ajudar a professora Ordália também, Larissa, Peter, com essa questão dos grupos, e eventualmente, se preferirem até, e acharem mais fácil e conveniente, podem colocar aqui no próprio chat. Por exemplo, o GT tal, eu quero tal, aí GT1, GT2, aí coloco o nome dos integrantes, que aí eu só recorto e colo necessariamente no arquivo aqui, que eu vou depois disponibilizar para o professor Ordália. Pode ser? Ah, maravilha. Larissa, nós temos só um problema. O GT25 já estava a cargo do Alexandre. Alexandre Tenório. São duas salas, professor. Ah, tá, perfeito. Entendi. Mas assim, no encontro vocês não estão sempre juntos, as duas salas? Não. Então tá bom. Não, nós Entendi. estamos na aula da Ordália, uma turma só. Então, Eu essa é a questão. eu acredito que os grupos que ela dividiu ali tem que estar as duas turmas naqueles grupos, não dá para repetir grupo. Então, Faz é que ficou sentido. meio. Não ficou muito claro ainda as informações. Ela não passou muitas informações para a gente ainda. E isso é uma questão importante que eu queria comentar com o senhor. É assim, um pouco mais de informação, né, para a gente, que não ficou muito claro. Só ficaram as informações ali no AVA, mas não fala se são para as duas turmas, os grupos, como é que vai ser. É só Não, essa questão que eu queria as levantar. temáticas são para as duas turmas, vocês estão dividindo a matéria junto. Nos encontros, vocês se encontram sempre, semanalmente, a cada 15 dias com ela, mas tem um professor que intercala, né? Então, assim, essas apresentações vão ser de vocês para a sala toda. Então, essa questão dos temas, efetivamente repetir um tema não vai ser possível. E aí, essa questão do AVA, ela pediu para que eu reforçasse com vocês que lá tem um livro que é necessariamente Antropologia e Direito, né? É organizado pelo Antônio Carlos de Souza, mas não é a única bibliografia que vocês podem necessariamente consultar. E a ideia, necessariamente, é que vocês trouxessem esses grupos de trabalho, porque ela disponibilizou, salvo engano, esse material para os grupos de trabalho, não sei quando, mas com uma certa antecedência. E eu acho que vai ser difícil, vai ser complicado a gente manter, por exemplo, dois grupos sobre o mesmo grupo de trabalho, porque necessariamente vocês vão estar na mesma aula. Por mais que sejam duas turmas, eu entendi isso, são turmas que, nesse momento, estão juntos, entendeu? Eu penso, professor, que o seguinte, quando a professora nos passou esse seminário, foi semana passada, entendeu? E ela não sabia dessa semana que aconteceu na faculdade sobre os ensaios do pessoal que estão envolvidos na Semana Cultural, que será semana que vem. Entendeu? Então, assim, eu presumo que ela pensou, bom, essa semana eles vão decidir quem é o pessoal do grupo, os grupos, né, do seminário, e vão passar para o professor na aula online de sexta-feira.
Só que na terça-feira dessa semana já começou os ensaios. Então, por exemplo, 80% do pessoal da minha sala não estão participando da aula, estão participando dos ensaios. Então, não tem essa comunicação com o pessoal da sala para a gente montar os grupos. E por essa questão até da Semana Cultural, boa parte não está participando da reunião, professor. Então, eu acho que é meio complicado mesmo passar todos os grupos certinho, porque a metade do pessoal não está na reunião. Eu até prevejo que essa semana que vai entrar vai ser uma loucura, porque a professora vai cobrar os nomes nos grupos e os grupos não estão montados ainda, porque a gente não está tendo esse contato desde terça-feira. Eu acho que tem bastante gente que nem sabe desse trabalho. Não tem nem ciência desse trabalho. Eu entendi também o que a colega está falando. Desculpa, eu não ouvi quem falou. Eu acredito que tem uma galera que não tenha nem ciência desse trabalho. Então, aí é uma questão, acho que, de comunicação, que a gente pode até estabelecer para tentar ajudar a professora Ordália. Se vocês têm um grupo de WhatsApp, por exemplo, cada turma tem o seu, vocês podem, primeiro, talvez socializar, alguém socializaria o seminário no grupo. E avisaria, pessoal, efetivamente, quem não viu o seminário, não analisou o seminário, por favor, analisar, porque a gente precisa, para a próxima semana, definir os grupos e os temas, certo? Então, eu acho que é uma questão de comunicação que é possível da gente resolver, de vocês resolverem. E a segunda questão, que eu vou até verificar aqui, deixa eu até ver aqui, porque ela me mandou. É isso aí. Então, assim, ela tinha mandado que para a gente definir hoje, pelo que eu estou vendo aqui, deixa eu só, pelo menos alguns que estão me mandando, eu já estou alocando aqui, que eu acho que vai ajudar bastante. Então, minha sugestão, para que vocês possam otimizar, é essa: avisarem no grupo da sala do fato de que existem colegas ainda que não estão sabendo desse trabalho, por exemplo, e que vocês necessariamente aproveitem essa semana para definir os grupos e os grupos de trabalho, os integrantes de cada grupo, e com que GT vocês vão ficar. Por exemplo, o próprio Alexandre havia manifestado interesse no GT 25, e aí depois tem outro grupo aqui, João Mota, Ana Paula, Rafaela e Larissa. Os dois no GT 25 não vai ser possível. Agora, talvez vocês possam negociar essas questões, eventualmente. A gente vai mudar o tema do nosso trabalho, a gente já está escolhendo aqui. Ah, perfeito, agradeço, Rafaela. E aí também tem a Andréia e o Matheus, que mandaram violência doméstica, mas não falaram necessariamente qual que é o GT, porque aqui de violência doméstica, eu não sei se... Isso que eu ia falar, não tem. Tem violência familiar, mas já tem... O Alexandre já está nessa incumbência. Senhor, onde que eu vejo os temas? Eu vou mandar lá no grupo, mas eu não repeti o tema. Tem alguma forma do senhor mandar os temas que já foram escolhidos? Os temas que foram escolhidos estão aqui. O pessoal está colocando no chat. Até eu vou falar que teve... vamos lá de novo. O Alexandre me falou que ele vai ficar com o GT 25, tá? Vou abrir meu arquivo aqui. GT 7, Política e Delegacias, Ana Júlia, Daniel e Humberto. Grupo 10, Violência Conjugal e Acesso à Justiça, um olhar crítico sobre a judicialização das relações sociais. Elaine Lopes, Kelly Cris e Silvia Leite. Grupo 19, Limites da Sexualidade, Violência e Transgressão, Vitor Mota, Vitor Mânica, Beatriz Rodrigues e Emanuele Herman. Professor. Grupo 25, Violência Familiar, que por enquanto está o Alexandre. Aí a Rafaela, a Larissa, a Ana Paula e o João Mota estão decidindo para qual grupo eles vão migrar. O professor. O Matheus Cavalcante tinha colocado violência doméstica. Violência doméstica
eu não sei a qual grupo ele estava se referindo, se for o grupo de trabalho 25, já está lotado. Então, sai, ó, Douglas, André, Vitor e Vitor, Segurança Pública, GT9, perfeito. Acho que a gente pode... A gente já escolheu. Só um minuto, vou só anotar os deles aqui, GT9. É a Rafaela que está falando? Sim. Ou é a Ana? Não, Rafael. Rafael. Vamos fazer o seguinte. Fala, por favor, Rafaela. Ou põe no grupo, ou põe no chat aí. Se você que sabe, se preferir falar para mim, não tem problema. Vai ser o GT22, Família e Trabalho Infantil. GT22, Família e Trabalho Infantil. Rafaela, tá aqui, né? Vocês migraram, então. O máximo de pessoas é 4, Emily. Rafaela, João, Ana Paula e Larissa. Grupo 22, certo? Trabalho infantil. João Mota, Ana Paula, Rafaela Quintana. E Larissa Fernanda. Mais alguém? Dos que estão aqui? Ninguém mais? Bom, acho que a gente já, pelo menos a gente já evoluiu. Nós temos aqui agora alguns grupos. Grupo de trabalho 8, Política e Delegacias, Ana Júlia, Daniel e Humberto. Grupo 9, Segurança Pública, uma abordagem antropológica, Douglas, André, Vitor e Vitor. Grupo 10, Elaine, Kelly e Silvia. Grupo 19, Vitor Mota, Vitor Mônica, Beatriz e Emanuele. Grupo 22, João Mota, Ana Paula, Rafaela Quintana, Larissa Fernanda. E grupo 25, Alexandre Tenório. Aí pode colocar o Vitor Hugo e o Jarson. Vitor Hugo? E Jarson. E Jarson, perfeito. Maravilha. Tá bom. Bom, é isso, né? Aí, gente, eu gostaria que vocês fizessem esse favor, para a professora Dália especialmente, para ela retornar tranquila. Ela me encaminhou a mensagem para a gente resolver essa questão dos grupos hoje. Como eu também não estava ciente, ela também não, a respeito desses trabalhos extra-classe, perdão, eu acho que a gente pode fazer o seguinte, combinar, eu vou passar isso para ela, que foi um combinado nosso. Vocês avisem o pessoal nos grupos dos seus respectivos WhatsApp, turma 1 e turma 2. Se possível, o arquivo já está no ambiente do aluno, mas se quiserem mandar no grupo de WhatsApp, é ótimo. E até a próxima sexta-feira, vocês devem comunicar lá a respeito dos grupos integrantes e dos grupos de trabalho, ou seja, quais são os integrantes de cada grupo de trabalho. Lembrando que, para os que já estão aqui na aula, e acompanharam pelo chat, eu vou até colar aqui o meu arquivo, existem grupos que já estão ocupados. Então, podem, inclusive, esclarecer para os colegas que efetivamente esses grupos já estão ocupados. Eu não sei se vai caber aqui. Rebeca, Viviane, Stephanie e Thales. Qual que é o grupo de vocês? Qual o grupo de trabalho? A gente ainda não escolheu o tema. Assim, beleza. Então, assim, eu vou deixar vocês nessa incumbência de escolherem o tema e de informarem a professora Ordália até a próxima sexta-feira. E, por gentileza, também façam isso em relação aos demais colegas. Avisem no grupo dessa relevância, dessa importância de definir os temas e definir os integrantes e passar para ela. E eu vou fazer, e agora eu já vou encaminhar um arquivo para vocês aqui em Word com os grupos que a gente tem.
já formados. Porque aí fica fácil para vocês visualizarem e até para vocês eventualmente mandarem no próprio grupo de WhatsApp de cada uma das turmas isso aqui. GTs. Vou criar esse arquivo e vou já compartilhar com vocês aqui. Tem bastante tema interessante ainda que não tem, ainda não tem efetivamente a escolha. Ó, eu encaminhei para vocês aí os grupos, tá? Hanan, Fernanda e Juliane, no grupo 16. Beleza. Obrigado. Grupo interessante esse 16, hein? Especialmente em razão da... Até deixei escrito aí no arquivo. Um recente caso lá da realidade norte-americana, né? Que vazou, vocês viram, vazou essa semana aí. Um esboço, um rascunho da decisão da Suprema Corte em relação a determinadas legislações de alguns estados. É isso. Mais alguém quer escolher por agora? Professor, Pois não. a gente só está discutindo aqui quem que vai ser do grupo e tal, e eu já vou mandar para o senhor aí. Tá bom, perfeito. Rapidinho. Tá Obrigada. bom. Pessoal, os demais que já tiverem escolhido o seu grupo e tudo mais, estão liberados. E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a oportunidade e ficar à disposição. Eu vou deixar aqui, eventualmente, para os que quiserem, meu e-mail. Se vocês tiverem interesse em alguma questão, algum material, alguma coisa. Esse é e-mail pessoal, e eu vou passar meu e-mail do próprio Instead. Enquanto eu vou aguardar, então, a Emily, que me falou que está escolhendo ali, e o Matheus, que perguntou se eu poderia mandar a lista, eu mandei, e aí talvez eles estejam escolhendo. Quem já deu o nome pode, então, sair, professor? Pode, vocês estão liberados. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, espero que tenha sido proveitoso. Boa noite. Maravilha. Boa noite, viu, Alexandre? Tchau, tchau, Rafaela, obrigado. Boa noite, professor. Boa noite, Silvia. Até mais, obrigado. Obrigada. Professor, estou escrevendo aqui e já estou te mandando. Perfeito. Aí, Emily, se eu puder me utilizar dos seus préstimos, como talvez você vai ser a última ou uma das últimas a me mandar, eu vou enviar já incluir o nome do seu grupo no GT e vou encaminhar um novo arquivo em Word aqui já, para você circular de novo para os colegas, já atualizado, entendeu? Para não ter nenhum tipo de esse grupo de vocês, Giovana, Beatriz, Bárbara, esse grupo de vocês, Giovana Novaes, Beatriz, já tem um grupo de trabalho, 19, limites da sexualidade, violência e agressão. Vitor Mota, Vitor Mânica, Beatriz Rodrigues e Emanuele Herman. Aline, são até 4 pessoas, no mínimo 2, no máximo 4. Juliane, fica tranquila, não teve chamada.
Então, o mais importante, Giovana, Novaes, Beatriz Souza, Vitor e Bárbara, esse grupo de trabalho 19 já tinha algumas pessoas escolhidas, que tinham escolhido esse grupo de trabalho, então vocês vão ter que optar por outro. Se não quiserem fazer agora, não tem problema, podem mandar até a próxima sexta-feira para o professor Ordália, podem pensar com calma. E agora eu vou aguardar a Emily e aí vou encaminhar um novo arquivo em Word com os grupos para vocês saberem já o que está ocupado e o que não está. Emily Eduardo Ortiz, Pedro Henrique, o GT9 já está ocupado. O GT9 está a cargo do Douglas, do André, do Vitor Moraes e do Vitor Lucas. Então, eventualmente, vocês talvez precisem escolher um outro grupo. Beleza, professor. Já vamos escolher aqui já. Se vocês preferirem também, em razão de não decidirem com pressa e optarem por analisar, para ajudar a professora Ordália, para ela não ficar sobrecarregada, vocês podem fazer o seguinte: escolham os grupos e me mandem por e-mail, no meu e-mail. Ah, perfeito, Giovana, obrigado. Já vou colocar aqui grupo 3. Grupo de trabalho 3. Ótimo. Giovana, Beatriz, Vitor e Bárbara. Matheus, não necessariamente. Vocês podem escolher outras temáticas, tá? André, meu e-mail está aqui em cima. Vou te passar o do Instead e o pessoal. Certo? Emily, Eduardo e Pedro, o GT8 já está ocupado. Vocês estão escolhendo... esse aí já está com a Ana Júlia, Daniel e Humberto Echeverria. Professor, pode deixar então, depois a gente escolhe. Então tá bom. Aí vocês ficam nessa incumbência de me mandar para depois organizar certinho a tabela e mandar para o professor Ordália, tá? Aqui agora eu vou encaminhar de novo no chat para vocês que ficaram o arquivo atualizado. Vou encaminhar o arquivo atualizado para vocês. Vocês escolhem com calma. E aí, depois,
por favor, se alguém depois puder, se tiver das duas turmas aqui ainda, compartilhem com os colegas, peçam prioridade nesse assunto, tá? Acho que é isso, gente. Obrigado. Uma boa noite para vocês. Bom descanso. Se precisarem de qualquer coisa, contem comigo. Podem enviar e-mail e me mandem os grupos para eu poder organizar e ajudar a professora Ordália, por gentileza. Valeu, professor. Beleza, professor. Boa noite. Valeu. Até mais, gente. Falou. Obrigado. Não sei se é o Evandro que está aqui, ou se é o Thiago, quem é. Mas obrigado pelo apoio, pelo suporte. Eu vou até aproveitar a oportunidade já para parar a gravação, tá?